Bom dia, meus amigos. Estamos agora começando o vídeo aqui de número 26 do Setup JJ. Hoje nós vamos elaborar as análises de Petrobras, de Vale, de Itaú Unibanco, de Itaú SA, de Bradesco, de Banco do Brasil, de BB Seguradora, da B3, de Cielo, de IRB, do Banco BTG Pactual, da Sul América Seguros, do Banco Inter e do IFNC, né, que é o setor financeiro, né, o setor de bancos e tudo. Basicamente, essas ações aqui são as ações que eu acompanho do IFNC, tá bom? Que estão dentro do meu radar. Aqui estão as redes sociais, tá? Para que vocês possam seguir. Nós temos aqui o canal que eu peço para que vocês sigam e compartilhem e comentem aí no vídeo as suas dúvidas, suas impressões, as questões, tudo, tá? Para que a gente possa ter essa troca saudável de informações. A gente também está lá no Twitter, estamos no Instagram e a gente sempre trabalha com essas hashtags aqui para facilitação de busca, né? É importante eu fazer esse disclaimer, que aqui não se tratam de recomendação de compra ou venda de algum ativo. Eu não sou analista de valores e não estou comercializando análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais, particulares, que eu compartilho no sentido e objetivo que a gente evolua junto. O Setup JJ é composto por essa tela aqui desse triple screen, né? Onde o objetivo do setup é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E se eu fosse fazer um slogan sobre o setup, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela simplificada do setup é essa, onde é composto, né, que eu chamo ele de relógio suíço, pelo fato das engrenagens desse relógio serem os indicadores, né? Então a gente trabalha com uma média móvel exponencial de 9, uma de 27 e uma de 200 períodos, uma banda de Bollinger de 27 períodos e 2 desvios padrões, o MACD 18, né, que eu uso uma forma bem particular de leitura aqui no próprio preço, o volume, que eu trabalho com ele em linha, tá? Com uma média móvel aritmética de 20 períodos, e aqui no canal eu tenho um vídeo específico falando sobre esses indicadores aqui, tá? O JJ Index, que foi um indicador desenvolvido por mim, em que eu uso um PVT com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões, tá? Sendo que é aberto, que cada um calibre de acordo com a sua necessidade, leitura, objetivo, tá? A média e a banda de Bollinger aqui dentro do JJ Index, tá? E toda essa média e a banda de Bollinger são em cima do PVT, tá? Price Volume Trend, ou tendência de preço-volume, tá? Que está em várias plataformas aí. E o CCI 50, que é o Commodity Channel Index, com 50 períodos, tá? Também é calibrável, cada um pode usar a calibração que achar necessária, a calibragem. E a gente também tem um vídeo tratando sobre esses dois itens aqui, contando a história, como é que são os cálculos, qual a ideia, qual a interpretação. Nós trabalhamos também com o Fibonacci, que é o desenvolvido pelo chefe, né, pelo Marco Rossi. Temos um vídeo aqui também no canal a respeito dele. Trabalhamos com o Triple Screen, desenvolvido por Alexander Elder. Também temos um vídeo aqui específico falando sobre Triple Screen. A gente faz leitura de figuras gráficas, tá? Com base principalmente em Bukowski, né? Na enciclopédia dele de padrões gráficos. Trabalhamos com análise de candlestick, a partir de Steve Nielsen, né? E por aí vai, vários autores importantes, né? Gregory Morris, Bigelow, né? Trabalhamos com análise do movimento de preços, né? Impulsão, correção. A gente fala muito disso aí nos vídeos. Análise técnica em geral.
price action, principalmente com relação a Allbrooks, né, dos livros dele, e o principal do setup que a gente trata, que é a peça principal de qualquer setup, tá bom, pessoal? Que somos nós mesmos, né? Que é a respeito da disciplina emocional, a respeito do autocontrole, de saber a hora certa de dar um comando de compra ou venda e de stop e por aí vai. Hoje nós vamos tratar sobre esses ativos aqui, né? E eu quero lembrar que ações com final 3 aqui no ticker são ações ordinárias nominativas, tá? Ações com final 4 são ações preferenciais nominativas. E ações com final 11 são units, né? Units é o agrupamento de algumas ações, né? E cada uma segue a sua formação lá. Às vezes vocês vão ver que uma unit comporta duas ordinárias e uma preferencial, ou duas preferenciais e uma ordinária, e por aí vai, tá? Isso são units, e quando vocês virem um ticker com final 11, lembrem-se, por favor, que é uma unit, tá? Esse é o padrão da B3 aí de formação do ticker para interpretação. Então vamos começar, né? Análise de PETR4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Na semana passada a gente fechou a análise nesse ponto aqui, em que a gente parou aqui, né? Fizemos a regressão à média, o preço voltou e rompeu a de 9, rompeu e voltou, né, para de 27 aqui, né? Em que a pergunta ficou, será que o preço iria acima para esse 111 aqui, ou será que ele caía de volta aqui para esse 76, rompendo a linha da média móvel de 200 períodos exponencial, né? Lembrando que toda a média, a gente já falou no vídeo de médias, é importante revisar lá, tá bom? Que toda a média é um possível suporte ou resistência. Aqui, ó, por exemplo, ela tem trabalhado nesse gráfico diário muito bem como um suporte, né? Além das linhas de tendência e dos níveis de Fibonacci, né? E da própria banda de Bollinger, tá? Temos vídeos todos explicando aqui, tá, pessoal? Inclusive temos uma playlist completa aí para quem quiser fazer a maratona, que é bem importante de todos os vídeos. O gráfico mensal é esse aqui, né? A gente tem deixado aí o gráfico mensal sempre, toda semana, em que a gente observa esse período aqui de 2007, 2008, 2009, que foi a crise do subprime, olha, a recuperação dele, a queda do PT, com a queda da Dilma, né? Joesley Day, tá? Pandemia, né? De 2020, e a recuperação, e agora essa questão da crise das commodities que a gente está passando com o começo da guerra lá da Ucrânia e tudo mais, tá bom? Quando olharem um gráfico mensal, é importante observar esses períodos para vocês verem como cada ativo, cada empresa reage aos períodos de crise e como ele se recupera, como ele reage até a período de bonança, às vezes até caindo por crise política no país, pelo fato da Petrobras ser uma estatal, e por aí vai, tá bom, pessoal? Bem, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Esse é o gráfico semanal, em que a média móvel de 27 de 9 estão flat, tá vendo? Estão de lado. Automaticamente o MACD também está comprado, né? Está comprador aqui, mas está flat também, né? A média móvel de 200 períodos está apontada para cima, ou seja, a tendência principal ainda é de alta, né? E as bandas de Bollinger aqui estão fechando, que é uma queda de volatilidade, né? A banda de Bollinger sinaliza volatilidade, tá bom, pessoal? A gente tem aqui um vídeo falando sobre as médias, as bandas de Bollinger, o MACD aqui, né? E o volume. E lá a gente fala bem que a média móvel nada mais é do que o desvio padrão multiplicado por 2 e que automaticamente comporta 95% dos movimentos, e quando esses 95% são superados, a gente interpreta como uma sobrecompra, e aí quando ele volta para dentro da banda de Bollinger com o volume virando para o contrário, né? No caso aqui é alta, quando ele vira para dentro da banda de Bollinger com volume negativo, ó, JJ Index voltando da banda de Bollinger também, e o CCI voltando da 200 para baixo, é um sinal de regressão à média, como ele fez aqui, ó. Primeiro alvo, Fibonacci, né?
segundo alvo, nesse caso aqui que está no caminho, tá? Segundo alvo, média de 9, terceiro alvo, se ele romper, média de 27, e se romper, a gente espera lá na de 200 ou o próximo nível de Fibonacci, tá? Olhando o isso aqui é importante. Petrobras, pessoal, é uma empresa que tem dado muita coisa interessante aqui nesse período da pandemia para cá, né? Eu conheço gente, por exemplo, que tem o preço médio, mais ou menos, da Petrobras, que comprou na época da pandemia, no preço de 15 reais, tá? E se observar esse período de lá para cá, ó, só de dividendos e juros sobre capital próprio, né, dividend yield e JCP, a Petrobras já pagou R$ 10,24 líquido, ou seja, isso tudo depois de impostos. E agora ela vai pagar mais R$ 2,67, ó, o que vai somar R$ 12,91, tá vendo? Para quem comprou, igual eu conheço Petrobras, a R$ 15 a ação, ele já praticamente recebeu a ação toda, quase, né? Quase R$ 13, né? Dos 15, ele já recebeu de juros sobre capital próprio e dividendo, ou seja, a ação já está quase de graça, fechando aqui na sexta-feira esse preço aqui a quase R$ 28, tá vendo? Então, isso é o tipo de planejamento a ser feito para um position trade eficiente, né? Em que o lucro aqui já está praticamente em 300%, tá? O gráfico diário de Petrobras é esse, né, pessoal? Em que as médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo. Automaticamente a gente observa aqui o MACD vendedor e crescente, tá vendo? A média móvel exponencial de 200 ainda está para cima, ou seja, a tendência ainda é alta, né? Apesar dele ter rompido essa linha de tendência de alta aqui mais forte, ó, e ter até ameaçado de voltar, né? A gente vê aqui que a média móvel de 200 a duzentona está segurando, que é dura de romper, né? E a gente tem uma outra linha de tendência de alta aqui mais longa, ó, que ela continua intacta, né? Existe uma divergência aqui do preço com o volume, né? O preço está caindo, tá vendo? O volume está caindo, quer dizer. E o JJ Index está vendido, né? Com o PVT flat, tá vendo? E o CCI também está vendido, né? E deu uma seguradinha aqui na linha de menos 100, né? No gráfico de 60 minutos, a gente observa que a média de 9 está apontada para cima, a de 27 está flat automaticamente. Olha o que está acontecendo aqui com o MACD. Ó. O histograma dele está fechando, ou seja, está convergindo, né? A força da vendedora está perdendo aqui, tá vendo? E a média de 200 aqui já no gráfico de 60 minutos está apontada para baixo, né? E as bandas de Bollinger estão flat, né? Existe uma divergência do preço com o volume, tá vendo? JJ Index está vendido com PVT também flat aqui, ó, tá vendo? E o CCI está comprado, ele já rompeu a menos 100 aqui para cima, tá vendo? Então, o contexto do ativo para a semana é essa, né? É esse. Semanal, tendência de alta, tá vendo? Diário, tendência de alta também. No 60 minutos a gente tem esse triângulo aqui para se resolver, né? Sendo que o preço está apontado para cima, apesar da média móvel de 200 estar apontada para baixo. E aqui do mesmo jeito ela serve como uma resistência, tá vendo? O preço está batendo nela e segurando, né? Apesar que ele rompeu aqui, né? Há pouco tempo atrás ele rompeu de cima para baixo, tá vendo? Será que agora é a hora da Petrobras voltar a subir? Vamos ver, a gente sempre lembra que Petrobras tem sofrido nos últimos tempos uma intervenção política, né? E tudo por conta de queda dessa coisa de do governo tentar cair o preço dos combustíveis, apesar que no mundo inteiro os combustíveis estão subindo o preço. E empresa estatal, pessoal, sofre esse tipo de coisa. Apesar de a Petrobras ser uma ótima empresa, ser um monopólio e tudo isso convergir num fundamento de que a empresa teria que estar realmente dando um lucro muito alto, como tem dado, e suas ações muito valorizadas, muito mais do que estão agora, tá bom? E toda essa incerteza de intervenção gera esse desgaste aqui que acaba sendo espelhado no preço, né? Repercutido no preço, tá? Então, para a semana que vem agora, a gente tem que responder essa pergunta, né?
Petrobras retoma para baixo aqui, rompendo esse 76 do Fibonacci em verde, sendo que a média de 200, a duzentona está aqui ainda, né, que tem funcionado muito bem como suporte, tá vendo? Ou ela ganha força novamente compradora, rumo a esse topo aqui do 111 e vai embora, né? Como os fundamentos apontam, tá? Os fundamentos em questão de valores, né? Que é a questão da intervenção, que também é questão de fundamento, tem dado problema, tá, pessoal? Esse é o tendão de Aquiles de Petrobras. Agora a gente vai analisar Vale 3, né? As ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Para a semana passada a gente ficou com essa questão, lembrando aqui desse tanto de teste aqui de topo, tá vendo? E a pergunta era essa, será que ela subia para esse 76 desse Fibonacci? Será que ela continuava caindo para esse 76 do Fibonacci em verde? Ou voltava para o 76 aqui do amarelo acima, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que Vale é uma empresa extremamente sensível ao minério de ferro, a variação do preço do minério de ferro no mercado internacional, tá? E o principal mercado internacional de minério de ferro é o mercado da China, de Dalian, tá? Do porto de Dalian. Hoje é o principal entreposto de minério de ferro do mundo, em que a gente sempre colhe lá o movimento de preços dele a partir desse site aqui, ó. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, tá? Ele é todo em chinês, tá, pessoal? Mas tem como traduzir aí, hoje a internet traz essa facilidade do tradutor, né? Então, é bom observar que lá eles trabalham o seguinte, quando é vermelho é porque está subindo, e quando está verde é porque está caindo, tá? Eles usam as cores da forma deles lá, tá? Então, vocês vão observar aqui que está vermelho de sexta-feira, ó, tá vendo? O fechamento, mas está positivo, tá vendo? E aqui a variação em ienes positiva também. Esse preço aqui está em iene, tá? Que é a moeda da China, né? E aí vocês vão ver, ó, que está caindo, ó, verde, tá vendo? Quando subiu, abriu um candle vermelho, tá? E essa opção aqui é o gráfico de 60 minutos em candlestick, tá? Tem essas outras opções gráficas aqui, então toda vez que eu publico lá no Twitter, as pessoas têm perguntado qual é o site, onde é que eu busquei, depois querem entender aqui como é que é. Então é dessa forma, eu vou deixar esse link aqui também na descrição aqui do vídeo para quem quiser acompanhar e todos os dias e tudo lá em tempo real, tá? Nesse site aqui. É um site chinês que chama Sina. Então o gráfico mensal de Vale é esse, tá? A gente observa aqui as crises, como eu falei no gráfico de Petrobras, né? A reação da empresa, todas as crises, pandemia aqui, a guerra agora com essa queda das commodities automáticas, essa crise de commodities, né? Que na verdade a commodity que realmente vem caído bem são o minério de ferro, né? E a gente formou esse topo duplo aqui no gráfico mensal, né? O gráfico semanal é esse, a gente observa o topo duplo aqui ainda, tem essa LTB aqui e essa LTA, né, formando um triângulo, tá vendo? Que foi rompido aqui para baixo, ó, tá vendo? E segurou aqui nesse 76, em que as médias móveis exponenciais de 27 e de 9 estão apontadas para baixo, com MACD crescente vendedor aqui, tá vendo? A média de 200 ficou flat, tá vendo? A duzentona, mas ela tem funcionado bem também aqui como suporte, tá vendo? Ela tem sido testada e depois voltada. Vamos ver se vai funcionar mais uma vez, que a duzentona é dura de romper, né, pessoal? As bandas de Bollinger estão abertas para baixo, ou seja, dando volatilidade para essa queda, né? O volume vendedor está começando a subir, ou seja, ele acabou de romper aqui a média de 20, né? A média aritmética. JJ Index está vendido com PVT virado para baixo, tá vendo? Ganhando força de venda mais ainda. E o CCI, né, vendido também, rompendo a menos 100 para baixo, tá vendo? Quem sabe vira uma sobrevenda aqui, até porque o preço aqui também chegou perto da banda de Bollinger aqui de 27, tá vendo? Justamente aqui mais ou menos na região da média de 200 e do 76 aqui, ou seja, o Fibonacci funciona, né, pessoal? Ó, esse filé mignon aqui, tudo, né?
No gráfico diário, vamos observar aqui que, pessoal, vocês vão observar que vários ativos que a gente vai analisar hoje têm dividendos a serem distribuídos. Eu não vou trazer de todos, até porque esse vídeo de hoje acredito que vai ser o vídeo mais longo do canal. E eu não sei se isso é interessante para vocês, se fica cansativo ou não. Deixe seus comentários aí, por favor, também a respeito disso, porque, claro que o objetivo é passar o conhecimento que eu tenho, as visões, as perspectivas, mas também isso tem que ser interessante a vocês pelo fato de o objetivo ser esse, né? O objetivo é compartilhar de forma saudável esse conhecimento, essa visão e experiência que eu adquiri nesses anos de mercado com todos de uma forma amigável, né? Que seja bom para vocês. Então vocês me falam aí se um vídeo longo também não interessa ou se interessa sim, pelo fato de enriquecer mais na questão de detalhes e tudo, tá? Então Petrobras vai distribuir estimativamente esse tamanho aqui de dividendos, ó, é muito, né? Apesar que o preço de Petrobras também não é baixo, mas como ela tem caído, às vezes é interessante de comprar, né? Talvez é a hora de comprar, lembrando que eu quero repetir que daquela coisa que eu não costumo comprar ação com a faca caindo, né? Mas pode ser que ela gere um bom sinal aí de retomada da alta e seja o momento de comprar numa boa oportunidade aqui, inclusive pelo tamanho dos dividendos estimados aqui desse trimestre, ó. E ela tem todas essas coisas aqui que eu colhi lá no RI deles, tá? De Vale. No gráfico diário, a gente observa, né, essa linha de tendência de queda, ó, topos e fundos descendentes, né? Impulsão, correção, impulsão, tá vendo? Os níveis de Fibonacci estão aqui para serem observados. As linhas das médias móveis exponenciais, tanto de 200 quanto de 27 quanto de 9, estão apontadas para baixo, com o MACD 18 vendedor e crescente, tá vendo? E o preço bateu aqui na banda de Bollinger e abriu um candle de alta, tá vendo? Ó? Automaticamente, ó, o volume virou para positivo. O PVT aqui no JJ Index já ficou de lado querendo voltar para dentro da banda, né? E o CCI também segurou aqui mais ou menos na região de 200, de menos 200. Quando é que eu entraria? Na hora que o CCI rompesse aqui a menos 200 para cima, JJ Index voltasse com o PVT aqui para dentro da banda, ó, o sinal do volume já deu e o candle de alta já abriu, ó, tá vendo? Pode ser que aconteça aqui o start na segunda-feira de um retorno à média. Vamos ver a questão do minério de ferro, como é que ela vem de sinal, né? Porque isso aqui já é um bom gatilho, tá bom, pessoal? Dentro desse gráfico diário, né? Para uma possível retomada de alta, tá? Ainda mais que está nesse nível aqui do Fibonacci do 76, tá vendo? O gráfico de 60 minutos a gente observa esse festival de gaps, olha. É muito gap, pessoal. É muito gap, ó. Ilha de reversão, tá vendo? Um gap aqui caindo, um gap subindo, ó, tá vendo? Outra ilha de reversão, um gap subindo, um gap caindo, tá vendo? Outra ilha de... Não, aqui não. Outro gap, tá vendo? Então é bom observar, alguns foram fechados, outros estão em abertos aí para fechar, né? Nesse gráfico de 60 minutos, a gente observa aqui a média móvel exponencial de 200 e a de 27 estão apontadas para baixo, já a de 9 apontou para cima. Automaticamente, o que acontece com o MACD? Ele está vendido, mas ele começa a ficar minguante, tá vendo? Força vendedora perdendo. A gente fez uma regressão à média aqui, ó, nesse antigo suporte, ou seja, a linha 1 e a linha 100 do Fibonacci. Qual é o papel delas? Elas apontam suportes e resistências anteriores ou a essa atual, né? Esse Fibonacci aqui foi traçado a partir desse fundo aqui, né? A banda de Bollinger de 27 está começando a fechar, ou seja, queda de volatilidade desse movimento de baixa aqui, né? O volume caiu e virou comprador, tá vendo? O JJ Index, o PVT já rompeu a banda de Bollinger aqui para dentro, ele está meio flat aqui, mas ligeiramente virado para cima, ou seja, indo ao encontro da média aritmética de 50 períodos. O que acontece quando ele rompe a média de 50 períodos? Ele dá o sinal de compra, né? Ele dá aquela última segurança de que a compra é sustentável, tá? Esse é o papel do JJ Index aqui no setup, né? Ele é aquele amigo que
Enquanto está todo mundo pulando do barranco na cachoeira, ele vai lá embaixo para conferir se é seguro, né, pular. E só aí ele dá o sinal de pular, só aí que ele pula mesmo na compra ou na venda, entendeu? O CCI 50, né, tá virado para cima, já rompeu a menos 200 para cima, dando o sinal da regressão à média, do mesmo jeito que o JJ Index também deu aqui, ó. E tá indo na direção de romper a menos 100 para cima, que aí é o sinal de compra aqui, que já deve vir aqui no rompimento da média de 9 de 27 do preço aqui para cima, né? Então, o contexto de Vale é esse, tá, pessoal? Tem esse triângulo aqui no semanal para resolver, que foi rompido para baixo. Existe esse topo duplo, né, que é sinal também torre gêmeas, né, que é um padrão também de queda, mas a gente tem a duzentona aqui segurando sempre. E no gráfico de 60 minutos a linha de tendência de queda, tá? Então fica esse contexto para a semana e fica a pergunta, né? Continuamos caindo aqui, né? Continuamos caindo aqui rumo ao menos 11, ou a gente para aqui no 76 e ganha força compradora rumo ao 76 aqui e tudo, e o 23 aqui acima, né, fazendo esse filé mignon de volta. Lembrando que a gente fez aquele, ele veio na região do 76 e caiu aqui, né, do 23 e caiu. A gente fez o filé mignon para baixo. Será que a gente volta fazendo para cima? Ou será que rompemos aqui de vez, né, para baixo? Vamos analisar agora ITUB4, ações preferenciais nominativas de Itaú Unibanco no setup JJ. Na semana passada ficamos com isso, lembrando que a gente tem um oco, né, ombro, cabeça, ombro, head and shoulders, né, e a gente ficou com essa situação aqui, tá bom, pessoal? O gráfico mensal de YouTube é esse, né? Lembrando das crises e tudo para serem observadas. O gráfico semanal é esse, em que a gente tem as médias de 9,27 apontadas para baixo, a de 200 está flat, né? Automaticamente o MACD está vendedor crescente aqui, a banda de Bollinger fechando, caindo volatilidade, volume caindo também, ó, tá vendo? Né? JJ Index comprado, mas com PVT apontado para baixo aqui, ó, indo para a média de 50, né? E o CCI também tá e o CCI vendido, né? Já querendo romper a menos 100 aqui para baixo, tá? Lembrando que a gente tem essa linha de tendência de alta aqui que foi rompida pelo pavio e voltou aqui, sendo que a média de 200 segurou aqui, né? Como suporte. E a gente também tem essa LTB aqui formando esse triângulo com esses sinais aqui, tá bom? A gente também tem esses dividendos aqui a serem distribuídos, tá? Eu procurei lá mais uma vez, tá, pessoal, no RI do Itaú, ainda não apareceu nada, mas a plataforma aqui está dando sinal, né? No gráfico diário, a gente lembra que a gente tem o ombro, cabeça, ombro, head and shoulders. Temos essa LTB aqui, né? Desculpa, pessoal. Temos essa LTB aqui também, né? E essa LTA formando o triângulo, que ele foi rompido aqui para baixo, só que está segurando, né? Está segurando nessa região do 23 aqui, com a do 111 do Fibonacci em branco e por aí vai. As médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para baixo. O MACD está vendedor e crescente, ó, tá vendo? Volume aqui virou para positivo nessa regressão à média, ó. JJ Index vendido com PVT apontado para cima, né, querendo ir para a média de 50. CCI querendo romper a menos 100 para cima aqui, querendo dar uma compra também, né? Já no gráfico de 60 minutos, a situação é essa aqui, né? Média de 9,27 apontadas para cima, ou seja, já deram compra, né? Sendo que fez essa regressão à média, tá vendo? Média de 200 apontada para baixo. MACD comprado e crescente, tá vendo? Ele tá abrindo aqui a divergência. Banda de Bollinger de 27 abrindo para cima, ó, tá vendo? JJ Index comprado com PVT flat aqui, mas está comprado. E o CCI também está comprado, mas ele está flat aqui nessa região de zero, né? Lembrando que essa região de zero aqui aponta suporte e resistência também no CCI, tá? Então o contexto do ativo para a semana é esse.
A gente está dentro desse retângulo aqui, consolidação no gráfico semanal, né? No gráfico diário aparece mais de perto, sendo que a gente formou esse ombro, cabeça, ombro. E no gráfico de 60 minutos, a gente está nessa linha de tendência de baixa, né? Então, para a semana que fica é isso aqui, né, pessoal? A gente continua caindo rumo a esse 161 aqui do gráfico desse Fibonacci em branco, ou a gente retoma uma alta, uma reação, rumo aqui acima esse 76, tá? Análise de ITSA 4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Itaú SA no setup JJ. Para a semana passada a gente ficou com esse contexto, né? Então, aqui vem o gráfico semanal atualizado. Lembrando que a gente tem esse retângulo aqui dentro desse outro retângulo aqui do filé mignon, desse Fibonacci aqui da pandemia, né? Que para quem assistiu os vídeos sobre Fibonacci, sabe que eu tenho uma hierarquia de fibos, sendo que o amarelo é o fibo que eu traço a partir desse gráfico mensal aqui, é o fibo mais longo. Esse fibo roxo é o fibo da pandemia, né? Que eu tracei do topo e o fundo da pandemia, tá bom? No gráfico semanal aqui de Itaú SA, Itaú ITSA 4, a gente tem esse triângulo aqui que foi rompido para baixo, tá vendo? O retângulo aqui mais curto ó, também foi rompido e a gente agora está na linha aqui do filé mignon do Fibonacci da pandemia, do Fibo roxo, tá vendo? Em que as médias móveis exponenciais de 9, 27 e 200 períodos estão apontadas para baixo, tá, pessoal? O MACD está vendido aqui crescente, ó, o preço rompeu as 3 médias aqui, tá vendo? Nesse ponto. E as bandas de Bollinger estão abertas para baixo, ou seja, essa venda aqui, essa queda tem volatilidade confirmada, né? O volume caiu, tá positivo, mas caiu, tá vendo? JJ Index vendido com PVT virado para cima ligeiramente. E o CCI sobrevendido flat aqui na linha de menos 200, tá vendo? Mais ou menos na região. O gráfico diário, né? A gente observa aqui a linha de tendência de baixa e a de alta aqui, formando esse triângulo que foi rompido aqui para baixo, tá vendo? A média de móvel de 9 períodos está apontada para cima, a de 27 e a de 200 para baixo. O MACD aqui está vendedor, mas minguante, ou seja, convergindo, né? Ou seja, a força dessa queda está sendo perdida, está caindo, né? Volume virou comprador, tá vendo? E está subindo, ó, rompeu a média de 20. JJ Index vendido com PVT virado para cima, ó, querendo virar compra. E o C650 também aqui está prestes a romper a menos 100 para cima, dando sinal de compra, tá vendo? E no gráfico de 60 minutos a situação é essa, tá vendo? Aqui, ó, é a linha do menos 100, tá vendo? Que tá voltando aqui para ela, tá vendo? Sendo que a gente chegou lá no 161, existe uma divergência aqui do volume e o preço. As médias móveis de 9 e 27 estão apontadas para cima, com o MACD crescente comprador, tá vendo? E a duzentona ainda está para baixo, né? Aqui no gráfico de 60 minutos, tá? O JJ Index está comprado com o PVT já rompendo a banda de Bollinger de 50 períodos, dando sobrecompra, né? Sendo que o preço aqui também chegou a bater na banda de Bollinger de 27, tá vendo? E o CCI também está comprado. Está comprado querendo romper a linha do 100 para cima, tá vendo? Então o contexto de TSA para a semana é esse, né? A gente tem consolidação rompida aqui, mas está dentro desse filé mignon aqui do fibo da pandemia, né? Aqui a gente tem uma linha de tendência de queda no diário, ou seja, impulsão, correção, impulsão, tá vendo? Topos e fundos descendentes, né? E aqui claramente mais ainda uma linha de tendência de queda no gráfico de 60 minutos. Esse é o contexto do ativo e aí para a semana fica essa pergunta, né? O preço rompe esse 111 para cima, indo para o 76, ou continua a queda, que é a linha de tendência, rumo a voltar aqui a 161 abaixo, né? Então vamos lá analisar BBDC4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Bradesco SA no setup JJ. O gráfico mensal de Bradesco é esse, né? Lembrando aqui dos períodos de crise, né? Da crise do subprime,
Crise do PT, né? Bradesco reagiu bem à crise do PT, na verdade ele fez foi subir. Aqui a queda da Dilma, né? Joesley Day, pandemia e agora a crise aqui de guerra e tudo, né? Que a gente formou esse triângulo, tá vendo? Que inclusive foi rompido aqui para baixo e esse retângulo também, tá vendo? A gente vai observar melhor isso aqui no gráfico semanal, né? No gráfico semanal, então, a gente tem esse panorama aqui, em que temos essa linha de tendência de baixa com essa linha de tendência de alta aqui, que foi rompida para baixo, ou seja, se formou um triângulo aqui e um retângulo também, uma consolidação que foi rompida aqui para baixo, tá vendo? Tá segurando aqui nesse menos 11, mais ou menos na região do 23 aqui do fio da pandemia, tá vendo? A média móvel de 9, 27 e 200 períodos todas estão apontadas para baixo, MACD vendido e crescendo, vendedor e crescente, tá vendo? E as bandas de Bollinger aqui estão abertas para baixo, dando volatilidade dessa queda aqui. Volume caiu, JJ Index está vendido com PVT virado para baixo, indo para a banda de Bollinger aqui que ainda está fechada, tá vendo? E o C650 também está vendido quase lá na menos 200, dando uma sobrevenda, ó. Para o gráfico diário, a gente observa melhor aqui essa consolidação, né? Aquele triângulo está aqui com a linha de tendência de baixo, a linha de tendência de alta aqui que foi rompida. Ó. O retângulo também, né? Que é a faixa de consolidação também foi rompida para baixo. A gente tem um gap aqui, né? Aberto, tá? E a gente agora está na 111 desse Fibonacci aqui, que é segunda dinâmica de Fibonacci. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui sobre Fibonacci, inclusive explicando a dinâmica, explicando os caminhos, né, que o Fibonacci aponta. E aqui no vídeo agora a gente lembra que o 111 é um ponto de reversão violino, né? Será que o preço então chega aqui, para e volta a subir, né? Sendo que o volume aqui está comprador, mas caindo, ó, tá vendo? Pode ser uma regressão à média aqui, apesar do JJ Index estar vendido aqui, com o PVT já apontado para banda de Bollinger de 50 períodos, e o CCI já tem dado aqui um meio retorno aqui da menos 200 para cima, tá vendo? No gráfico de 60 minutos, a gente vê uma clara linha de tendência de baixa aqui, o gap aqui fica mais fácil de enxergar ele, tá vendo? Praticamente esse gap aqui foi fechado aqui, olhando pelos 60 minutos, né? As médias móveis de 9, 27 e 200 períodos estão apontadas para baixo. O MACD está vendido aqui, meio flat, mas querendo crescer de novo, tá vendo? O volume caiu, ó, tá comprador, né? O JJ Index está vendido flat aqui, ó, com PVT flat. E o CCI também tá aqui na menos 100, meio em indefinição, né? Então o contexto proativo dentro do Triple Screen é esse, tá, pessoal? Consolidação, queda, né? Linha de tendência de queda com rompimento da consolidação e de linha de tendência de alta aqui e tudo. Para a semana a gente fica com essa pergunta. O preço rompe o 111 aqui para baixo, né? Que é o ponto que eu comentei, que é de reversão violino. Ele rompe para baixo aqui, rumo ao 61, ou ele recupera a força compradora para 76, né? Vamos analisar aqui BBAS3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Banco do Brasil S.A. no setup JJ. O gráfico mensal de Banco do Brasil é esse, tá, pessoal? Para vocês observarem períodos de crise, como a gente tem repetido e tudo, mas no final a gente faz uma comparação de tudo também, vocês sabem disso, para a gente analisar melhor a ação a curto prazo, a médio e a longo, né? O gráfico semanal de BBAS, Banco do Brasil S.A., é esse, que a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui e uma linha de tendência de alta aqui, que é uma LTA, tá? Formando esse triângulo. As médias móveis de 9 e 27 estão flat aqui, ó, tá vendo? Automaticamente o MACD também está flat, ele está comprador, mas flat aqui, né? E a linha de 200 da média móvel exponencial de 200 períodos está para o alto, né? A banda de Bollinger está fechando, ou seja, sinalizando queda de volatilidade desse movimento, tá? Volume caindo, comprador, né?
JJ Index comprado com PVT flat e o CCI vendido flat aqui, tá vendo? Tá meio indefinido aqui, né? O relógio suíço aqui não está trabalhando com as suas engrenagens apontadas para um norte só. Isso aqui é ponto de indefinição, tá, pessoal? Às vezes é perigoso entrar nesse tipo de circunstância aqui dentro do setup. É melhor esperar para ver uma definição mais clara, né? É o que eu costumo fazer, tá? Numa situação dessa. No gráfico diário, a cotação já muda um pouco, né? A média móvel exponencial está apontada para cima, a de 27 está apontada para baixo e a de 200 está flat. O MACD está vendido, mas minguante, ou seja, convergindo, perdendo força vendedora, né? Volume aqui, ó, caiu, né? JJ Index vendido com PVT virado para cima, querendo ir romper a média de 50, virando para virar compra, né? E o CCI está comprado, ele bateu aqui na menos 100 e virou para cima, ele está comprado, né? No gráfico de 60 minutos, a situação é essa. A gente vê aqui claramente ainda uma linha de tendência de baixa. A gente está testando essa resistência aqui, que justamente está na faixa aqui da linha de 200 da média móvel exponencial, né? Nós temos as médias de 9,27 apontadas para cima, com MACD crescente comprador, tá vendo? A média de 200 flat, né? A banda de Bollinger abriu para cima, dando volatilidade, né, para essa compra aqui, tá bom? Apesar que o preço tá caindo, ó, a gente tem uma divergência, né, do preço com o volume, ó. JJ Index comprado com PVT colado aqui na banda de Bollinger de 50, que é a região de sobrecompra, né? E o CCI deu venda, ó, ele rompeu a 100 para baixo, tá? Então, o contexto do ativo é esse, né? De BBAS3, ou seja, Banco do Brasil SA. E para a semana fica essa pergunta, né? O preço ganha força de alta indo lá, né, para o 76 do Fibonacci em verde, a caminho do 111. Ou a gente rompe a média de 200 a 200 aqui abaixo, rumo ao 23, né? Vamos analisar agora BBSE3, ou seja, ações ordinárias nominativas de BB Seguridade SA no setup JJ. O gráfico mensal de BBSE3, ou seja, BB Seguridade é esse. Lembrando que ela abriu capital há uns anos atrás, por volta de 2013 mais ou menos, no governo da Dilma, né? Então o gráfico mensal dela é esse, tá, pessoal? No gráfico semanal, a gente observa aqui que as médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para cima, tá vendo? O MACD é comprador e crescente, tá vendo? Ele ganhou uma nova força aqui, bateu no 611 aqui do Fibonacci em verde, né? Rompendo esse 76 do amarelo. As bandas de Bollinger estão fechando, perdendo volatilidade dessa compra, tá? Houve uma divergência aqui do preço com o volume, mas o volume voltou a ganhar força compradora aqui depois. Ó, está crescente, tá vendo? JJ Index está comprado com o PVT apontado para cima, voltando lá para 50 por sobrecompra, tá vendo? E o CCI também está comprado, ele deu uma indefinição aqui, mas ele voltou a virar para cima, ó, tá vendo? Isso tudo no gráfico semanal, tá? No gráfico diário, a gente observa aqui as médias também de 9, 27 e 200 períodos apontadas para cima. MACD 18 comprador e crescente, tá vendo? E as bandas de Bollinger abriram de novo, dando volatilidade para essa alta. Volume comprador, né? JJ Index sobrecomprado, ou seja, ele já rompeu a linha da banda de Bollinger de 50 aqui para cima, ele está sobrecomprado com o PVT apontado para cima. E o CCI 50 também voou aqui para uma sobrecompra turbinada, né? Isso no gráfico diário. Já no gráfico de 60 minutos, a gente observa também médias de 9, 27 e 200 apontadas para cima, tá vendo? MACD crescente, comprador, tá vendo? As bandas de Bollinger abertas também, né? Dando volatilidade dessa alta aqui, né? Volume, ó, crescente. JJ Index sobrecomprado, mas querendo voltar para dentro da banda, né? Aqui observem que o preço também deu uma voltadinha. Voltou, né, um pouquinho. JJ Index está sobrecomprado com PVT a caminho de voltar para dentro da banda de 50.
CCI já está voltando aqui da 200 para baixo, tá vendo? Voltando da sobrecompra, dando sinal de regressão à média, tá bom? E o contexto do ativo, né, de BB Seguridade para semana é esse, né, pessoal? A gente tem testado aqui, né, a ação tem recuperado, tem reagido aqui, porque ela sofreu durante um bom tempo aí, tá? Mas ela tem reagido aqui no semanal. Já no diário a tendência já é de alta mais clara, tá vendo? E aqui nos 60 minutos ela rompeu, né, essa antiga resistência aqui para cima, ó, de uma forma muito forte. Pode ser que agora ela dê uma respirada com uma regressão à média, né? Cumprindo esse alvo aqui tanto da média de 9 quanto do ponto aqui do 111 do Fibonacci, e continue a alta dela, porque a tendência é de alta, tá? Então a pergunta que fica aqui é essa, né? A gente continua subindo, rompendo esse 111 do Fibo verde acima, ou reverte o 111 rumo ao 76 aqui abaixo, né? É a pergunta que fica para a semana de BB SE3, BB Seguridade. Vamos analisar agora as ações de B3SA3, ou seja, ações ordinárias nominativas de B3SA, que é a nossa bolsa de valores, né, principal, antiga Bovespa, no setup JJ. B3SA, o gráfico mensal dela é esse, tá? Ela também abriu capital não há tanto tempo assim, né? Lembrando que ela mudou de nome e tudo, quem não sabe, é importante estudar a história, tá? Da B3. Ela começou como Bovespa lá atrás. Ela fundiu também com a antiga BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Existe uma história muito interessante. Talvez eu pretendo até fazer um vídeo contando essa história do caso Najinarras e tudo, porque faz parte da história do mercado brasileiro, né? Mercado de ações e de títulos brasileiro, bem importantes, tá? Que ocorreu lá no começo da década de 90, de 1990. O gráfico semanal de B3SA é esse, né? Em que a gente tem as médias de 9 e de 27 apontadas para baixo. A de 200 também, eu coloquei lá que está flat, mas aqui está para baixo, tá? MSD vendedor e crescente. A gente segurou aqui nesse 23 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Volume está vendedor e crescente, tá vendo? Banda de Bollinger aberta para baixo também, dando volatilidade para queda. JJ Index está vendido com o PVT para baixo, indo para a banda de Bollinger de 50. CCI vendido também, rompeu a menos 100 aqui para baixo, tá? No gráfico semanal. No gráfico diário, a gente observa que as três médias, né, de 200, de 27 e de 9 estão apontadas para baixo, com MACD crescente, ou seja, vendedor e crescente, né? As bandas de Bollinger de 27 períodos aqui no preço estão abertas para baixo também, dando volatilidade para essa venda. Volume cresceu, vendedor aqui, tá vendo? JJ Index sobrevendido, né? Ou seja, ele rompeu o PVT rompeu a banda de Bollinger de 50, tá vendo? E o CCI também está sobrevendido aqui, já querendo voltar, ó, tá vendo? Ele já ultrapassou a menos 200 há algum tempo, já está até abaixo da menos 250, tá vendo? Porém, o nosso sinal aqui de leitura é quando ele rompe a menos 200 para cima, que ele dá o sinal de regressão à média, e o JJ Index quando o PVT rompe a banda de Bollinger aqui de 50 também para cima, né? Com essa virada aqui de volume para positivo e o preço abrindo um candle de alta aqui para dentro da banda de 27, tá? Esse é o trigger que a gente utiliza para essa operação na estratégia da regressão à média no setup JJ, tá? A gente tem vídeos aqui também sobre triggers, é importante assistir, é importante revisar, tá bom, pessoal, para fixar tudo isso e deixar bem gravado no subconsciente, porque principalmente em day trade a gente precisa ter respostas muito rápidas, né? E isso tem que estar quase que automático dentro da cabeça da gente, tá? Pra gente tomar uma decisão rápida e certeira e vencedora, né? Atitude vencedora. No gráfico de 60 minutos, a circunstância é essa, né? Aqui a gente já tem as médias de 9, 27 e 200 apontadas para baixo, com MACD vendedor e crescente, tá vendo? Sendo que a banda de Bollinger aqui ficou flat, né? Ou seja, a volatilidade tá... Ela não sabe se vai retornar, porque ela deu uma fechada aqui e tudo, né? Perdeu volatilidade um pouco. O volume caiu, JJ Index está vendido com o PVT apontado para baixo, tá?
CCI também está vendido querendo romper essa menos 100 aqui, mas essa situação aqui do CCI realmente me incomoda, tá? Me incomoda. Então, o contexto do ativo no triple screen é esse, tá? Linha de tendência de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. Linha de tendência de baixa no diário também, topos e fundos descendentes. Linha de tendência de baixa no 60 minutos, tá? De B3SA. Então, para a semana, a gente vem com essa pergunta aqui, né? O preço rompe a menos 100 do Fibonacci em verde, dando continuidade a essa queda, né? Ou ele reage e volta aqui para o 23, tá? Vamos analisar agora as ações de CIEL3, CIEL3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Cielo SA no setup JJ. É a principal operadora de cartões de crédito brasileiro, né? O gráfico mensal de Cielo é esse, lembrando que ela abriu capital por volta de 2009, né? Sendo que os principais sócios dela a gente tem que lembrar que são Bradesco e Banco do Brasil, tá? São as acionistas controladores dela, ó. Tem um topo duplo aqui, ó, no mensal, tá vendo? E a gente tem essa verdadeira parábola aqui, né? Em que o preço chegou até abaixo do IPO deles lá, ó. E até abaixo ele rompeu o fundo, né? Esse é o gráfico mensal de CL3, tá? O gráfico semanal é esse, tá? Em que as médias de 9 e 27 estão apontadas para cima, com MACD crescente, comprador, tá vendo? A de 200, a 200 apontada para baixo e as bandas de Bollinger aqui abertas, crescentes para o alto, né? Dando volatilidade dessa alta aqui. O volume caiu, ou seja, a gente teve uma divergência aqui do volume com preço. JJ Index comprado com o PVT flat aqui, que ele voltou de uma sobrecompra, tá vendo? E o CCI comprado também, flat aqui acima da 100, tá vendo? Da linha de 100%, né? No gráfico diário, a nossa circunstância é essa, média de 9, 27, 200 apontadas para cima, com MACD comprador e crescente, tá vendo? E as bandas de Bollinger abertas para cima aqui também, dando volatilidade dessa alta aqui, né? O volume aqui tá crescente, mas virou para negativo, ó, tá fazendo a regressão à média, né? E o JJ Index comprado com PVT flat, ó. CCI nessa posição aqui que realmente me incomoda isso, tá, gente? Me incomoda bem. Gráfico de 60 minutos, a circunstância é essa, média de 9 apontada para baixo, tá vendo? As de 27 e 200 para cima, sendo que a MACD está perdendo a força aqui, ou seja, ele é comprador, mas minguante, né? Tá vendo uma convergência aqui nesse nível do 76 do Fibonacci, tá bom? Em que a banda de Bollinger está fechando, ou seja, perda de volatilidade desse movimento. Vamos ver o que vem aí, sendo que o volume caiu, JJ Index está comprado com PVT virado para baixo, ó, e o CCI está vendido aqui, flat já quase aqui na linha do zero, mais ou menos, né? Então, para a semana, a gente tem esse contexto do ativo, né? Em que no semanal a gente tem essa linha de tendência de baixa aqui, tentando dar uma reagida. No diário a gente tem essa linha de tendência de alta, né? E no 60 minutos a gente teve essa consolidação grande aqui, né? Sendo que foi rompida, tentou de novo, e aqui agora vamos ver, né? Tá na luta, tá? Ela tá tentando subir, mas não tá fácil. Para a semana fica essa pergunta, né? O preço segue para o 161 do Fibonacci e rompe? Ou perde a força da alta rumo ao 111 aqui do Fibonacci em verde, né? Vamos analisar agora IRBR3, ou seja, ações de IRBSA, né? No setup JJ. Essa empresa aqui, eu quero comentar uma coisa, que ela foi uma empresa criada na época do Getúlio Vargas, tá, pessoal? E é um instituto de resseguros, né? Ela é a seguradora das seguradoras, né? Esse é o papel de um instituto de resseguros, né? Instituto de Resseguros Brasil, tá? Ela abriu capital há pouco tempo, né? Aqui em torno de 2017, e a gente também tem essa verdadeira parábola aqui no gráfico mensal dela, tá vendo? No gráfico semanal a situação é essa foi a queda da pandemia dela, tá? Muito forte.
em que a média de 9, 27 e 200 aqui no gráfico semanal estão apontadas para baixo, MACD 18 vendido e crescente, tá? Vendedor e crescente, e as bandas de Bollinger abertas para baixo dando volatilidade para queda, queda de volume, JJ Index vendido com PVT indo aqui na banda de Bollinger de 50, e o CCI nessa posição aqui que tem me incomodado muito, tá? Quando ele segura aqui. Eu tenho que pensar, vou dar uma reolhada no IFR, porque esse aqui tem me incomodado. Ele está indefinido, tá? O C650. No gráfico diário, a gente observa aqui as médias de 9, 27 e 200 apontadas para baixo. MACD vendido, vendedor e flat, né? E as bandas de Bollinger flat também, volume caindo, JJ Index vendido com PVT flat, ó, tá vendo? E o C6 50 aqui retornou da sobrevenda, tá vendo? Rompeu a menos 100 para cima e está aqui quase na região da menos 100, né? No gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui as médias móveis exponenciais de 9 e 27 flat, automaticamente o MACD também está flat, né? Vendedor. A banda de Bollinger aqui também está flat e a média móvel de 200 apontada para baixo, o volume caindo aqui, comprador, tá vendo? JJ Index vendido com PVT flat e o CCI aqui também bateu na zero, mais ou menos, e voltou para baixo, ó. Então o contexto do ativo é esse para a semana aqui no Triple Screen, tá bom, pessoal? Em que para a semana fica essa pergunta: o preço rompe o 111 do Fibonacci roxo, né, que é o fibro da pandemia abaixo, ou retoma força compradora para cima aqui, ó, sendo que a linha de tendência é toda de queda, né? Vamos analisar agora BPAC11, ou seja, units, né, do BTG Pactual SA no setup JJ. O gráfico mensal de BTG Pactual é esse, tá, pessoal? Também BTG Pactual entrou há pouco tempo na bolsa de valores, né? Abriu capital há pouco tempo, em torno de 2017, mais ou menos. Aqui é a queda da pandemia dele, tá vendo? E aqui é a situação atual aqui pós-pandemia, né? Ele recuperou e agora está nessa circunstância aqui, tá bom? No gráfico semanal, a situação é essa, entre que a média móvel exponencial de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, tá vendo? Automaticamente o MACD 18 está vendedor e crescente, né? A média de 200 está apontada para cima, né? Aí as bandas de Bollinger estão fechando, perdendo volatilidade desse movimento aqui, que é de queda, tá vendo? Ó, topo, fundo, ou seja, impulsão, correção, impulsão, e aqui, ó, tem um triângulo, né? Volume caiu, JJ Index ainda está comprador com PVT flat aqui colado na média móvel aritmética de 50 períodos, e o CCI aqui está virado para baixo, aqui mais ou menos na região da menos 100, tá? No gráfico diário, a gente tem essa circunstância aqui, em que a média móvel exponencial de 9, 27 e 200 períodos estão apontadas para baixo, com o MACD também vendedor e crescente, tá vendo? Aí as bandas de Bollinger estão fechando, ou seja, esse volume aqui está perdendo volatilidade e o preço até rompeu a banda de Bollinger aqui, ó. O volume cresceu, virou negativo, virou positivo no final da coisa. JJ ainda que está vendido, mas com PVT apontado para cima, querendo ir para média de 50. E o CCI está aqui na linha do 100, do menos 100, ó. Já no gráfico de 60 minutos, né, a gente tem as médias de 9 e de 27 aqui flat, automaticamente o MACD também está flat vendedor aqui, tá vendo? A média de 200 apontada para baixo e a banda de Bollinger flat aqui também, ó. JJ Index vendido com PVT também flat, o CCI está flat aqui também, aqui acima da menos 100, né? E o contexto desse ativo, né, BPAC11, é esse, né? Querendo ou não querendo, a gente ainda tem uma linha de tendência de alta aqui, formando esse triângulo, ó, sendo que a duzentona está segurando aqui como suporte, tá vendo aqui embaixo, né? No gráfico diário, né, a gente tem essa circunstância, aqui no final acabou surgindo essa linha de tendência de baixa, ou seja, impulsão, correção, impulsão, ó, tá vendo? Topo, fundo, tá vendo? Topos e fundos descendentes. E no gráfico de 60 minutos, a linha de tendência é de queda, né, pessoal? Inclusive com a média de 200 a 200 apontada para baixo. Esse é o contexto de BPAC11, né?
Então, para a semana, a gente fica com esse questionamento aqui, né? O preço segue abaixo rumo ao 76 do Fibonacci, ou ele recupera a alta para o 76 desse Fibo verde aqui acima, ó. Vamos agora para a análise de Sula 11, ou seja, SULA 11, as units de Sul América Seguros SA no setup JJ. Lembrando que Sul América está em um processo de juntar com a Redditor, né? Ela foi comprada lá, o controle e tudo, né? O controle agora é da Redditor de Sul América, né? Que antes era do Itaú, tá? O gráfico mensal de Sula 11 é esse, tá? Eles abriram capital aqui naquela época da fase da crise do subprime, e o histórico deles é esse. Isso aqui é a queda da pandemia deles, tá vendo? Depois da pandemia eles deram uma pequena recuperada, mas bateram aqui no 76 desse Fibonacci em amarelo, né? Que é o Fibo mais longo, e a queda aqui tá indo, né? Para o gráfico semanal, a gente observa essa circunstância em que as médias de 9, 27 e 200 períodos estão apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente, e as bandas de Bollinger de 27 períodos, aqui 2 desvios padrões no preço, abertas para baixo, dando volatilidade, né? JJ Index é comprado, mas com PVT virado para baixo, indo ao encontro da média de 50. E o CCI 50 vendido, indo para menos 200 aqui para uma sobrevenda, tá vendo? Já no gráfico diário, a circunstância também é de médias de 200, 27,9 apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente, e a banda de Bollinger abrindo para baixo, aqui dando volatilidade. Sendo que o volume vendedor está crescente, JJ Index vendido com PVT flat, tá vendo? E o CCI indefinido aqui nessa circunstância aqui, que ele está namorando com a linha de menos 100 aqui, e isso tem me incomodado. O gráfico de 60 minutos é esse, tá, pessoal? Sendo que também as médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para baixo, com o MACD vendedor e crescente, né? E as bandas de Bollinger estão fechando aqui nesse caso, dando perda de volatilidade do movimento, sendo que o volume caiu, ó, né? O JJ Index vendido com PVT flat aqui, meio para baixo flat, CCI 50 voltando da menos 200 para cima, tá vendo? Então o contexto do ativo é esse, né, pessoal? Queda no semanal, queda no diário, inclusive rompendo suporte, né, fundo, e queda nos 60 minutos. Então para a semana a pergunta que fica é essa aqui, né, pessoal? O preço continua caindo rumo a esse 161 do Fibo branco aqui, ou retorna alta rumo ao 111, né? Essa é a pergunta para a semana de Sula 11, tá? Vamos analisar agora aqui BID 11, BIDI 11, as units do Banco Inter SA no setup JJ. O gráfico mensal de Banco Inter é esse, né? Sendo que também Banco Inter é uma empresa relativamente bem jovem, né? Relativamente não, bem jovem na bolsa, em capital aberto. Ela abriu capital por volta de 2018, 2019, né? E já abriu com uma queda, depois teve uma recuperação muito grande, uma valorização bem grande, e a gente também tem uma parábola aqui, né? Esse é o gráfico mensal de BIDI, tá? No gráfico semanal a circunstância é essa, né? Média de 9 e de 27 apontadas para baixo. Aqui a gente ainda não tem a média de 200, porque a BID não tem ainda 200 semanas de capital aberto, tá? MACD vendido e crescente, né? E as bandas de Bollinger aqui estão abertas para baixo, dando volatilidade para essa queda, tá? O volume subiu aqui no final para positivo. Vamos ver como é que continua aqui. JJ Index vendido com PVT flat, tá vendo? E o CCI aqui naquela coisa de andar na linha de menos 100, né? No gráfico diário, a gente aqui já observa que as médias de 9, 27 e 200 períodos estão apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente, e as bandas de Bollinger abertas para baixo, aqui dando volatilidade para queda, tá? JJ Index está vendido com PVT virado para baixo, indo para a banda de 50 aqui, tá vendo? Para uma sobrevenda, e o CCI também, ele já está até voltando aqui da menos 100, voltando fazendo a regressão à média, né? No gráfico de 60 minutos, a gente observa aqui que
a gente tem a média de 9,27 aqui meio flat, né? A de 200 está apontada para baixo. O MACD aqui está em definição, parece que uma média tem que cruzar com a outra, né? E a banda de Bollinger está flat, né? JJ Index está sobrecomprado, super sobrecomprado aqui, né? E o C650 está comprado aqui mais ou menos na região do zero, tá? Então o contexto de BI, DI, BID 11 para a semana é esse, né? Gráfico semanal, gráfico diário com uma linha de tendência de queda, aqui também queda no semanal e queda no diário, né? Ou nos 60 minutos. Então para a semana fica essa pergunta, o preço continua a linha de tendência de baixa, né? Ou ele reage e rompe o menos 100 do Fibonacci roxo aqui para cima? Então é isso, pessoal. A gente analisou hoje esses ativos aqui. Aqui nos gráficos mensais, né? Eu ainda vou incluir o gráfico de IFNC, né? Do índice financeiro, né? Do setor financeiro. Então aqui está o gráfico de Petrobras mensal, né? Lembrando para observarem a questão de reação, né? E de como o ativo se comporta nas crises, né? Eu só vou falar aqui nesse primeiro, os outros eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Essa foi a crise aqui do subprime dos Estados Unidos, crise do PT, até a queda da Dilma, né? Crise do Temer lá do Joesley Day, crise da pandemia, né? E agora aqui, né, no caso de Petrobras, ela não está sofrendo com a crise de commodity, algumas outras commodities, né, porque o petróleo tem subido muito, mas ela tem sofrido, e nem com a questão da guerra, pelo contrário, ela é beneficiada, né, porque o preço do petróleo tem subido, mas ela está sofrendo com a tentativa de intervenção governamental, tá? Gráfico mensal de Vale 3, né, sendo que tem esse topo duplo aí. Gráfico mensal de YouTube 4. Gráfico mensal de ITSA 4. Gráfico mensal de BBDC 4, Bradesco, né? Gráfico mensal de BBAS 3, Banco do Brasil S.A. Gráfico mensal de BBSE 3, BB Seguridade S.A. Gráfico mensal de B3 SA3, que é o gráfico das ações da B3, né, da Bolsa de Valores. Gráfico mensal de Cielo 3, Cielo, né, a maior operadora de cartões de crédito brasileiro. Gráfico mensal de IRBR3, Instituto de Resseguros. Gráfico mensal de BPAC11, as units de BTG Pactual SA. Gráfico mensal de Sula 11, as units da Sul América Seguros. Gráfico mensal de BID 11, as units do Banco Inter SA. E o gráfico mensal do IFNC, né? Esse aqui é o setor financeiro do Brasil, tá? É a carteira teórica que engloba as ações que eu apresentei aqui do setor financeiro, entre outras mais, tá? Porém, essas ações aí que eu apresentei são as ações mais fortes do setor, tá? São as ações de maior volume, que comportam maior percentual em cima do índice, do IFNC e tudo mais, tá? Vamos analisar aqui agora também os gráficos comparativos, né, de todas essas ações de hoje, para a gente observar aí quem está subindo no curto prazo, no médio, no longo, quem está dando maiores variâncias, né, volatilidade e tudo mais. Então, o gráfico de 15 minutos, a gente observa aqui a última semana, ó, em que a maior variação positiva foi BBSE, né, BB Seguridade, BBSE 3, e a segunda foi Cielo. As maiores quedas estão aqui embaixo, B3, Sula e Vale, né? E o bolo aqui no meio está aqui, das outras ações. No gráfico de 60 minutos, a gente já tem esse panorama aqui, que a gente observa os últimos 30 dias, mais ou menos, tá vendo? Em que as maiores variações também foram BBSE e Cielo, tá vendo? De alta, né? E Petrobras está aqui, ó, um pouquinho para cima também. E já as maiores quedas aqui a gente tem o Instituto de Resseguros, o IRB, a Vale, né, que tem sofrido muito com minério de ferro, Sula, né. No gráfico diário, que a gente observa aqui mais ou menos os últimos 12 meses, ó, de variação, aí a maior ganhadora é a Petronilda, né, seguida de BB Seguridade, Cielo, tá vendo? Que
estão crescentes aqui nessa variação positiva, e as maiores quedas IRB e o Banco Inter, né? Que o Banco Inter deu uma derretida grande. A gente olhando o gráfico mensal lá, a gente observou isso, né, pessoal? Já no gráfico semanal, né, que a gente observa aqui mais ou menos os últimos 4 anos, 4 anos, a gente vê aqui que a maior variação, né, tanto para o alto quanto para baixo, inclusive fazendo esse ombro, cabeça, ombro aqui, foi BPAC, tá vendo? BTG Pactual, ó. Tem um oco aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, tá vendo? No gráfico semanal. Ela foi a maior variação positiva e teve esses movimentos aqui, ó, muito interessantes de se aproveitar em swing trade, tá vendo, ó? Né? Seguido de Vale e de Petrobras, né? E as maiores quedas a gente tem aqui, né, pessoal? Cielo, IRB, Banco Inter, tá? E no gráfico mensal, que a gente aqui já observa mais ou menos os últimos 19, 20 anos, tá? A maior variação positiva é essa aqui, tá, pessoal? Subiu bem, né? Para mim foi uma surpresa essa aqui, tá? Foi uma surpresa essa empresa ser uma variação positiva aqui do setor e ainda mais comparado com Vale e Petrobras, né? E como ela variou tanto, eu fiz um gráfico aqui sem ela para que a gente observe as outras também, senão nem cabe, né? E sem BBDC4, a maior variação foi Banco do Brasil, tá vendo? Seguido de Vale, ITSA, Itube, tá vendo? Petrobras está aqui bem abaixo, tá vendo? E as quedas também estão aqui embaixo, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Hoje o que nós temos de vídeo é esse, né? Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Stephen Hawking. É isso aí, pessoal. E isso serve para tudo, inclusive para o mercado financeiro, né? Tem uma frase do John Maynard Keynes, mais ou menos, que diz o seguinte: quando as circunstâncias mudam, eu mudo. E você faz o quê? Então, nós no mercado financeiro, a gente tem que ser, na verdade, o verdadeiro camaleão e se adaptar ao mercado, né? Quando o mercado muda, somos nós que temos que mudar, tá? A gente segue tendências, somos trend followings, seguidores de tendência, tá bom, gente? É preciso grande sabedoria só para perceber a extensão da própria ignorância. Thomas Sowell. É isso aí, pessoal, né? Cuidado com prepotência, cuidado com autoconfiança em excesso. Autoconfiança é importante, mas tem que saber temperar, né? A gente não pode se achar dono do mundo. Muito cuidado, tá bom? Existe um ditado japonês que diz, né? Na vitória, aperte os cordões do capacete, tá bom? Então não deixe o sucesso subir a cabeça e nem o fracasso também. Se está perdendo, não se considere um perdedor. Você está perdendo naquele momento. E a gente tem que seguir aqui o que o setup diz, né? Grandes ganhos, pequenas perdas. Então na hora de perder, stop muito ajustado, tá bom? Perder pouquinho. Na hora de ganhar, deixa o ganho subir lá e segura ele na mão. Administração de lucros, administração de ganhos, né? Gerenciamento. Não devolve muito, tá bom, pessoal? Começou a ver que está devolvendo, zera também dinheiro no bolso. Espera a próxima operação. Você deve ter uma disciplina incansável sobre seus padrões de pensamento. Cultive apenas atitudes positivas. Você é o produto de tudo que põe em seu corpo e da sua mente. Fu Xi e Xing. Eu sempre digo que a gente gasta o mesmo tempo, né, de pensar positivamente ou pensar negativamente. O questionamento que fica é o seguinte: qual faz melhor para você? Pensar positivo ou pensar negativo? Né? Então, quando a gente pensa positivo, a gente está gastando aquele tempo de uma forma construtiva. E quando eu digo de pensar positivo, não é pensar algo que é impossível de acontecer, é pensar construtivamente, né? Os sonhos da gente tem que ter os pés no chão, né? Toda vez que você se sentir puxado para dentro das tolices de outras pessoas, repita essas palavras: não é o meu circo, não são os meus animais. Provérbio polonês. É isso aí, pessoal. A gente vê nas redes sociais e no mercado uma série de palpiteiros, uma série de gurus, uma série disso, daquilo, indicando compra isso, vende aquilo, tal. Realmente é seu circo? Realmente aquela piada daquele palhaço serve para você?
vai fazer você rir ou vai fazer você chorar? Aquela compra que ele indicou vai servir para você rir ou para você chorar? Entendeu? Muito cuidado, tá bom? Então, assim, não seja puxado para dentro das tolices de outras pessoas, entendeu? Em qualquer circunstância, inclusive dentro do mercado, né? Procurem pensar por si próprio, se prepararem. Os vídeos aqui da playlist do Setup JJ é justamente tentando criar, incutir em todos essa visão de você ter o poder de leitura de mercado e tomar suas próprias decisões, tá bom? São necessários 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Eddie Cantor, Banjo Wise, né? A gente sempre fala de paciência, dedicação, disciplina, né? E não é do dia para a noite, tá bom, pessoal? Ninguém, ou praticamente ninguém, vai conseguir em um mês virar o ganhadorzão do mercado e acabar a vida e pronto. Isso não é consistência, tá bom? Consistência é demonstrada a partir de anos. Se você está ganhando durante um mês, 2 meses, até um ano, não relaxem. Na verdade, relaxar a gente nunca pode relaxar, né? Pessoas que ganham há muitos anos, no momento que relaxam, elas começam a perder, tá bom? Então, paciência, dedicação, saibam que a evolução tem que ser contínua, né? Você nunca vai poder parar de estudar, nem de se preparar, nem de se tornar melhor, tá? Só assim que se mantém lá em cima, lá no topo, só assim que você tem boas raízes, né? E essas raízes, a gente já sabe, elas levam a gente ao sucesso, tá bom? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter trazido luz, ter trazido coisas boas a todos, tá bom? Do mesmo jeito que tem trazido para mim. Esse exercício aqui de produzir esses vídeos é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é compensador, tá? Porque ao mesmo tempo que eu faço um estudo muito mais acurado, né, muito mais profundo e cuidadoso, para mim, eu tenho conseguido compartilhar alguma coisa que eu considero que é boa para todos. E espero que esteja ajudando a vida de todos aí, de vocês e tudo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Água, fura pedra. Os